Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Jonathan, tudo bem? Boa noite, Luciana Joia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Tudo jóia. Nós vamos começar aqui fazendo uma leitura enquanto o pessoal vai entrando aí, se acomodando, né? É uma leitura do livro Pão Nosso. Vamos ver aqui qual que vai ser a lição que vai sair para nós essa noite. A lição foi a lição de número 72 do livro Pão Nosso. Contempla mais longe. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 32. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e ao que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseveras na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E, dentro da organização na qual te comprazes, viverá com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque, com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos a espiritualidade amiga que nos abençoe nosso facilitador da noite, nosso irmão Jonathan, para que possa trazer as elucidações através dessa palestra, desse estudo, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Assim Pessoal, seja. então, nós vamos dar início aqui ao estudo. O tema é evolução do espírito. Nós vamos até às 21 horas. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar aí no chat, que eu passo aqui para o nosso companheiro aqui, Jonathan, e a gente vai esclarecendo as questões, tá certo? Jonathan, então eu vou te passar a palavra. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar que eu tô aqui, tá certo? Então, ok, Luciana, a gente agradece muito, agradece a você, agradece a Casa Servos de Jesus por nos oportunizar esse momento, né? É claro, a gente sabe que é sempre em benefício de nós mesmos a oportunidade de estarmos estudando mais um dia, mais uma quarta-feira abençoada em que nós estamos refletindo e aprendendo com a espiritualidade superior. A gente sempre gosta de dizer, quando a gente vai estudar, que o que nós fazemos aqui é estudar, compreender, estudar a doutrina espírita, né? E buscar a compreensão através dos ensinamentos dos espíritos para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia. Nós somos melhores que ninguém. Algumas pessoas falam que nós somos expositores, a gente fala que nós somos estudantes da doutrina espírita, exatamente porque ainda estamos muito aquém
do que a espiritualidade, do que é o almejado, né, para um estágio de conhecimento verdadeiro, de sabedoria, e que estamos ainda em busca, né, como todos os encarnados, em busca ainda de aprimoramento, em busca de aprendizado, em busca de nos tornarmos, de sermos pessoas melhores. Dessa forma, a gente te agradece aí a oportunidade, a espiritualidade superior, e roga o amparo e o auxílio a esses mesmos irmãos da casa, aos coordenadores, aos mentores da casa, para que possamos juntos cooperar e elucidar, como você mesmo disse, refletir com a doutrina e com os espíritos superiores. O tema de hoje, a gente gosta muito desse tema, evolução do espírito, porque fala exatamente da evolução. E dizia um amigo, um companheiro, que vamos dizer, é um dos temas, é um dos princípios primordiais que devemos estudar e compreender para que possamos entender a doutrina espírita. É lógico que nós sabemos que são 15 princípios básicos, todos eles caminham juntos, não tem como você falar de um ignorando o outro, né? Ou não tem como você refletir amplamente de um sem pensar nos outros também. Mas o tema evolução, ele nos traz essa base de reflexão para que possamos compreender vários outros. E a gente fica muito feliz da oportunidade de estudar a evolução, já estamos estudando já há alguns anos esse tema, e hoje aqui o que nós vamos fazer é pegar um pouco, porque 1 hora é muito pouco para estudar um tema tão amplo, pegar aqui os referenciais que foi nos dado e tentar auxiliar, refletir e extrair um pouco das instruções dos mentores espirituais, com ênfase em Emmanuel. Nós buscamos alguns comentários de Emmanuel a respeito desses quatro versículos, para que possamos aqui, 5 versículos, na verdade, né? Para que possamos refletir não do que é da gente, mas do que vem realmente daqueles que sabem mais e que são mais do que nós. Primordialmente, é claro, nós sabemos o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, primordialmente, primeiramente, através dos ensinos dele. Então, o tema hoje, como foi já falado, nós vamos repetir mais uma vez, a evolução do espírito. E foi nos pedido como referencial, lá é o capítulo de João e o capítulo de Mateus, capítulo de João, capítulo 14, versículo 12, capítulo 14, versículo 26, em Mateus, capítulo 5, versículo 48, capítulo 6, versículo 19 e 21, e capítulo 7, versículo 7 e 8. Foi o referencial que foi nos dado para que pudéssemos aqui seguir a linha de raciocínio com base nesses capítulos. Mais uma vez falamos, é um tema bem amplo, nós não vamos esgotar e nunca se esgota conhecimento algum. Nós sabemos que o próprio conhecimento ele vem com o tempo, ele vem de acordo com a maturidade do espírito, de acordo com a maturidade da humanidade, e que é infinito. Quanto mais estudarmos, mais vamos ter que estudar, mais vamos ter que compreender. E dessa forma, Luciana, eu peço para que você coloque para a gente o pequeno slide, o pequeno esboço de referencial que nós colocamos. Isso, só um minutinho vai abrir. Nós buscamos aqui um pequeno esboço sobre evolução para que pudéssemos aqui ter essa referencial da doutrina espírita. É um esboço que foi construído por companheiros nossos que já estudam evolução há muito tempo, no Centro Emmanuel, lá no centro de Belo Horizonte, na Rua São Paulo, e nós tomamos a liberdade de alguns anos de utilizar esse esboço para podermos trilhar o raciocínio dentro da doutrina espírita. E não podemos jamais, quando falamos de evolução, também deixar de nos lembrar e de refletir com a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que está nesse referencial, que é onde diz para a gente, os espíritos superiores dizem para a gente, que todos nós fomos criados simples e ignorantes iguais. Todos, independente de quem seja, independente do espírito. Jesus, como qualquer espírito superior ou inferior, fomos criados simples e ignorantes iguais. E isso é muito importante percebermos porque tira aquele conceito dogmático que nós tínhamos de que Deus criava umas pessoas melhores que as outras, né? Espíritos mais aperfeiçoados, como o próprio Jesus, como o próprio, vamos dizer, outros espíritos que nós podemos, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, espíritos melhores e outros inferiores. E demonstra para nós que todos nós temos a capacidade, né, de aprimorar, de aperfeiçoar, e é realmente o propósito nosso. E com essa questão 115, nós vemos que, através de outros referenciais, como é citado aí o próprio nesse esboço, que está pequeno, mas que a gente vai citar aqui, obras póstumas, Gênesis de Kardec, capítulo 1, item 30, a mesma Gênesis, capítulo 6, item 19,
O Consolador, questão 21, Gênesis, capítulo 6, Livro dos Espíritos, questão 40 e 540, Obra Emmanuel, capítulo 17, Evolução em Dois Mundos, também obra psicografada por Chico Xavier, por André Luiz, No Mundo Maior também, obra de Chico Xavier, por André Luiz, e mais uma vez, questões 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 79, do Consolador. Tá todo nesse referencial, tudo escrito aí. Depois aí nós vamos pedir a Luciana para disponibilizar no Facebook para que possam utilizar como roteiro também de estudo, para ter um referencial, né, dos nossos estudos de hoje. E nesses capítulos vem demonstrando para a gente que, ao sermos criados simples e ignorantes iguais, nós fizemos uma trajetória evolutiva, passando através do fluido cósmico, né, inicial da criação, pelas nebulosas, cometas, o orbe, passando pelo reino mineral, vegetal e animal, até adquirirmos a faculdade de hominal, que é um reino também que nós nos encontramos agora. Toda essa trajetória ao qual nós passamos, nós estivemos como princípios inteligentes inicialmente, depois já indo amadurecendo, adquirindo experiências para nos tornarmos hoje um espírito pensante. Mais de 200 mil anos já de pensamento contínuo que nós temos, segundo a obra Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Então nós vemos que somos fruto de nós mesmos, como nos diz Emmanuel, fruto de uma evolução, de um processo de milênios, bilhões de anos, em que estamos aí adquirindo experiências, e adquirindo essas experiências, adquirindo faculdades, e hoje nos tornando homens, seres hominais. E como mostra no próprio gráfico, o nosso objetivo agora, como espíritos já hominais, é avançarmos para o próximo estágio, para o nosso próximo estágio evolutivo. E estágio esse que, é claro, com referência, com a visão, com o objetivo, com o referencial do nosso mestre, de Jesus, que é o nosso maior referencial, segundo o Livro dos Espíritos. Isso é muito importante nós termos sempre em mente, porque Jesus é o nosso referencial, e ele tem que ser o nosso referencial, porque ele é o ser mais perfeito que pisou no orbe, e ele veio aqui como educador, como mestre, o único título que ele aceitou, nos ensinar os passos que devemos seguir para conseguirmos adquirir essa capacidade ao qual nós tanto almejamos, que é a capacidade dos dons espirituais. Somos seres nominais, estamos buscando agora nos espiritualizar. E através da espiritualização, conseguir alcançar o que nós tanto almejamos, que é, vamos dizer, nos desmaterializar, começarmos a vencer nós mesmos, vencer essas nossas imperfeições, vencermos e começarmos a ter menos enfermidades, menos problemas, vamos dizer, físicos, mentais, tantos outros que produzimos para nós mesmos, que são, que claro, através da lei de causa e efeito, nós mesmos adquirimos. E a gente sempre gosta de fazer essa pequena apanhada inicial, para exatamente termos nosso objetivo em mente. Nosso foco aqui não é falar de ciência, mas sim falar do espiritual, do lado espiritual, da espiritualização, segundo a própria obra Segue-me de Emmanuel. A gente sempre lembra dessa obra quando a gente vai falar em qualquer palestra, porque lá Emmanuel nos adverte e diz para a gente, não só ele, mas o Consolador, o Livro dos Espíritos, que nós temos, no processo evolutivo, temos o avanço, né? Temos que progredir intelectualmente e moralmente. E eles deixam claro para a gente que intelectualmente a humanidade avança naturalmente, mas que moralmente nós estamos muito atrasados. E então nós focamos muito nesse campo moral e focamos muito o nosso estudo de hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá na própria introdução diz para a gente que o Evangelho segundo o Espiritismo dá ênfase ao lado moral dos ensinamentos de Jesus. E dessa forma, nós começamos aqui, vamos ler também até os próprios versículos para ter o referencial. Bom, Jesus, ele deixa claro para a gente lá no primeiro referencial que foi dado para a gente, em João capítulo 14, versículo 12, ele diz para a gente, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E quando nós começamos a ler, quando nós lemos esse versículo, nós começamos a pensar exatamente nos hábitos religiosos que nós temos, porque quando Jesus vem em nosso meio, e nós estudamos em outras religiões também,
A preocupação nossa quando nós vamos falar de Jesus é os milagres, os acontecimentos fantásticos que Jesus produziu, a transfiguração, o andar sobre as águas. Nós vimos os efeitos e ficamos assim, ludibriados, né? Maravilhados com os efeitos físicos que Jesus produziu, mas não pegamos a essência do ensinamento de Jesus. Porque quando nós começamos a compreender a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, nós vemos que os espíritos aqui não ficam tão focados, ou nós mesmos, não devemos ficar muito focados nos efeitos físicos, propriamente falando, e sim no cunho moral, na importância da lição dada através dos efeitos físicos. Quando nós estudamos o livro dos médios, por exemplo, nós vemos lá que os efeitos físicos, primordialmente, eram importantes para nos despertar para uma vida diferente, né? Um plano diferente do plano material, começar a despertar nossa mente para a gente começar, opa, ó, existe algo além da matéria. E Jesus, ele veio exatamente aí que nós gostamos muito de trabalhar e sempre refletimos nos ensinamentos através das parábolas de Jesus, que é o que ele veio trazer para a gente como o nosso manual de instruções para que possamos adquirir essas capacidades em que almejamos. Porque falamos de evolução do espírito e nós devemos pensar na nossa própria evolução, porque os espíritos nos advertem, nós estávamos agora há pouco ali retomando um pouco o estudo na obra O Consolador, não só na obra O Consolador, como também na obra No Mundo Maior. E lá os Espíritos deixam claro para a gente, Emmanuel também, nós vamos citar agora há pouco, Emmanuel também, a dialogar desses versículos, ele fala para a gente, deixa claro que o nosso objetivo aqui é nos moralizarmos. A nossa primeira responsabilidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é para com nós mesmos. Não no sentido egoístico de aquisição de coisas ou de propriedades, mas sim de dominar a nós mesmos, de dominar nossos impulsos, nossos sentimentos, de transformar e nos modificarmos para melhor, para assim sermos até mesmo, e é consequência, melhores cooperadores e colaboradores nos nossos lares, onde estivermos. Então, é uma coisa desencadeia em outra. A reforma moral fatalmente vai proporcionar uma evolução do nosso espírito e, consequentemente, vai nos proporcionar colheitas e situações melhores no futuro. Mais responsabilidades? Claro que mais responsabilidades. Mas é claro que uma pessoa com maior capacidade enfrenta grandes tribulações e grandes responsabilidades com muito mais facilidade, com muito mais experiência. E Jesus, quando ele diz para a gente isso, essa passagem, que aquele que crê nele fará coisas iguais e muito maiores, o crer não é simplesmente acreditar, né? Como a gente vamos dizer assim, levado nas religiões, que é simplesmente acreditar ou falar que eu creio. Mas o crer em Jesus está muito além disso. Segundo a doutrina espírita, nós estamos no campo já de não simplesmente falar em Jesus, ou simplesmente de exemplificar, de colocar estampado no peito o nome de Jesus, ou sair nas ruas falando de Jesus. Nós estamos no campo da ação, de acordo com os exemplos de Jesus. E é aí que está realmente o nosso estágio atual, como espírito almejando, né, um novo patamar que é de espíritos superiores. Exemplificar, agir de acordo com os ensinamentos que Jesus nos traz. É aí que está realmente o processo evolutivo ao qual nós estamos tanto almejando. Nós citamos mais, vamos citar mais uma vez o slide que nós colocamos agora há pouco, não precisa nem de colocar não, Luciana, se quiser. Mas lá no slide onde nós mencionamos, tem a trajetória do espírito com os referenciais, e tem lá o nosso, praticamente uma das aquisições, né, que é a nossa mente, que é o consciente, o subconsciente e o superconsciente. Não vamos adentrar nisso também com muita ênfase, mas quem quiser compreender um pouquinho, vai lá no Mundo Maior, obra No Mundo Maior, capítulo 3 e capítulo 4, lá cita para a gente, trabalha para a gente sobre o superconsciente, sobre o subconsciente e o consciente, e traz essas reflexões para a gente sobre quando adquirimos essa capacidade, esses três, que um amigo sempre cita, é interessante, né, que são os três pilares, os três andares da nossa mente. E, é claro, tudo isso, e aí nós vamos lá na obra Pensamento e Vida, tudo isso através de várias experiências, nos milênios, nos vários milênios que vivemos. Evolução em Dois Mundos, da bactéria ao Homo Silix, 1,5 bilhão de anos aí adquirindo experiência, 200 mil anos de pensamento contínuo, e aí vem reencarnações múltiplas em que estamos adquirindo experiências para formar esse consciente, subconsciente e superconsciente, do qual todo indivíduo pensante tem, todo espírito tem. E
na obra Pensamento e Vida, deixa claro que nós somos fruto das nossas experiências. E o próprio Emmanuel ele nos adverte que o nosso passado é obscuro e delituoso. A espiritualidade nos mostra que nós estamos reencarnados exatamente porque nós temos o que aprimorar, o que aperfeiçoar, o que melhorar. E que o nosso passado, nós estamos encarnados por isso, porque nossas experiências no passado já não são boas para a gente mais. Nós ficamos repetindo, agindo em situações de forma errônea, equivocada. E dessa forma, gerando enfermidade, desequilíbrio, guerras, conflitos desnecessários, processos obsessivos desnecessários. E o que a espiritualidade vem falar para a gente agora? Vem nos dar o manual de nosso funcionamento, para que nós comecemos a adquirir novas experiências, e adquirir novas experiências transformando a nossa intimidade. Isso é muito importante. Muitos de nós, e até um hábito que nós temos, a gente preocupa muito com as obras exteriores, né? É interessante, nós estávamos estudando caridade, e preocupa muito com o levar o pão para o próximo, né? Com o alimento físico mesmo, a roupa, né? A vestimenta, que é importantíssimo, claro que é. Ou, por exemplo, qualquer outro utensílio que a gente vê materialmente, e nós esquecemos de nos aprimorarmos sentimentalmente, melhorar os nossos pensamentos, nossas ideias, quebrar esses paradigmas que carregamos há milênios, que nos tornam enfermos, ou que nos tornam muitas vezes obsessores, que nos tornam muitas vezes desequilibrados mentais, doentes mentais, que geram vínculos. Nós estávamos estudando essa obra no Mundo Maior, e lá fala para a gente de um processo obsessivo, né, que não só lá, mas nos domínios da mediunidade também, em que nós, quando a gente fala nós, é porque nós nos colocamos diferente deles, que muitas vezes por paixões descabidas, acabamos obsidiando os nossos irmãos, ou sendo obsidiado sem nenhuma ideia malévola, sem querer fazer o mal, mas simplesmente por um apego, ou por uma falta de domínio dos nossos sentimentos, ignorando alguns conhecimentos, e dessa forma cometendo erros atrozes. E aí nós vamos para a próxima passagem do Evangelho, que foi citado para a gente, que também está em João, que é: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. E é interessante porque a gente se lembra de mais uma vez que Jesus nos disse, nos deixou claro que nos enviaria o Espírito de verdade, né? Aquele que revelaria a verdade, que hoje nós sabemos através do estudo da doutrina espírita, que é a doutrina espírita, traga pelos Espíritos. E quando nós lemos essa passagem, nós automaticamente nós vamos pensar no estudo, porque uma das mensagens também traga pelo Espírito de verdade é que a respeito da instrução. Ele nos convida a nos instruir. E dessa forma nós vamos pegar aqui uma passagem um comentário de Emmanuel, essa mesma passagem, capítulo 14, versículo 26. E que Emmanuel fala exatamente isso para a gente, né? Sobre a instrução. E ele fala assim, ó, e o título, esse capítulo está no livro da Esperança Espírita, capítulo 15. E olha o título, Espíritas Instruídos. E Emmanuel está a bordo, e aí nós convidamos a todos para estudarmos essa obra, para lermos um pouco esse capítulo, porque é muito importante, porque segundo o próprio Evangelho, segundo o próprio Mestre, a cada um segundo as suas obras. E é responsabilidade de cada indivíduo, cada espírita, ter esse hábito de estudar frequentemente, de refletir frequentemente com os espíritos superiores, adquirindo essas instruções e praticando no seu dia a dia. E Emmanuel ele comenta para a gente que nós estamos num processo, Terra, reencarnados, num processo de educação e reeducação constante. E ele fala assim para a gente, ó, educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Ou seja, olha, educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. E aí nós podemos pensar não só do mundo, mas do espírito. Porque Emmanuel fala de uma forma, fala no mundo, mas podemos imaginar o mundo não só como um mundo físico, mas como o nosso mundo íntimo, nossa intimidade. Educação e reeducação. Por que reeducar? Porque nós temos que modificar, que transformar essas experiências que nós adquirimos, que no passado foi ótimo, foi perfeito. Quando nós éramos animais, por exemplo, para proteger várias coisas que tínhamos, ou há uns séculos atrás era necessário, mas que agora não é mais.
Nós temos que começar a nos reeducar, nos modificar, transformar essas nossas experiências do passado em experiências novas, experiências boas, sãs, que nos proporciona uma colheita. Aí nós lembramos da própria parábola do plantio e da colheita, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória, para que possamos ter uma colheitas melhores. Então, Emmanuel fala assim para a gente educar e reeducar. Educar e educar é essencial, é a síntese de toda a obra ao qual nós temos que praticar durante a nossa reencarnação, nas nossas reencarnações. Muitas vezes, na caminhada espírita, alguns companheiros nos perguntam, né? Ah, mas por que eu estou reencarnado? Tá, vocês falam de reencarnação, qual é o propósito, então, da reencarnação? E está aqui, Emmanuel falando para a gente, reeducação. É um processo de aprimoramento, de quebra, como citamos agora há pouco, quebra de paradigma, mudança de pensamento, mudança de conceito. E o espírito que busca realmente esse processo, a engajar ou avançar de forma mais incisiva, né, nesse processo evolutivo, ele tem que preocupar já com o lado de aprimorar suas experiências. Nós estávamos estudando agora há pouco também o Livro dos Espíritos, na questão 773 seguintes, onde fala lá da lei de progresso, e vem trabalhar, a espiritualidade trabalha isso para a gente também, sobre a necessidade do aprimoramento de nossa intimidade, do aprimoramento dos nossos sentimentos. É assim que nós vamos nos tornar espíritos superiores e avançar na pauta da evolução, começar a dominar nossos sentimentos, modificar nossas ações, mas é claro que antes de uma ação tem um pensamento, tem uma ideia que a precede. Pensamento e vida de Emmanuel também cita isso. Então, nós temos que começar a quebrar esses paradigmas mentais que nós temos, essas ideias preconcebidas que geramos do achismo ou de querer interpretar as coisas aos nossos olhos. Por isso, a necessidade constante do estudo. E é esse convite que Emmanuel faz para a gente nessa lição, quando ele traz para a gente os instruí-los. Reeducar é essencial. Aí ele fala assim mais para a gente, mais à frente, um pouquinho. Monumentalizamos instituições destinadas à cura dos desequilíbrios mentais e quase nada fazemos para afastar de nós mesmos os vícios do pensamento. Então, olha só para a gente ver, quando Emmanuel diverte a gente a respeito disso, automaticamente nós devemos pensar. Então, peraí, pensar, né? Pensar, pensamento. Então, quer dizer, então, que eu tenho que dominar o meu pensamento? Mas como assim? Nas religiões ou no mundo moderno, a gente acredita que, na verdade, nós temos que preocupar com a ação, né? Com a ação física. E ele não fala assim pra gente, mas peraí, preocupe-se com o pensamento. E aí, nós precisamos aí lançar mão de vários conhecimentos, através da doutrina, de obras, como o próprio mecanismo da mediunidade, para começarmos a ver que o próprio pensamento ele cria. Nos domínios da mediunidade, o mentor Aulos, ele deixa claro para a gente que o pensamento ele produz. Ele cria coisas, nós somos responsáveis por esses pensamentos, por essa criação que é produzida através dos nossos pensamentos. Então, mesmo o pensamento, nós devemos vigiar. Isso também demonstra maturidade espiritual. O espírito que começa a vigiar e dominar os seus pensamentos, isso demonstra maturidade espiritual. Ele começa a chegar além do que simplesmente o ato físico que as mãos produzem, ou que os pés produzem, ou que a imagem produz, ou que fisicamente fica perceptível pelos olhos, né, pelo sentido da visão. Mas, além disso, a vigilância não é somente na parte da ação física, mas também na ação mental. Isso é muito importante. Isso também é um dos passos a qual nós devemos preocupar para estarmos e para alcançarmos esse nosso próximo estágio evolutivo. Bom, todos nós, acredito eu, como espíritos imperfeitos, queremos nos tornar espíritos perfeitos, que é o propósito das encarnações, que é o propósito do aprendizado de todos esses ensinamentos que a doutrina nos traz, que os espíritos superiores nos trazem. Aprimoramento moral. E a espiritualidade sempre toca nesse ponto para a gente, sobre a moral. Essencial a aquisição moral. A aquisição evoluirmos do nosso lado moral. Mais uma vez citamos, a espiritualidade deixa claro, o lado intelectual está caminhando naturalmente. Eles deixam claro para a gente também que não quer dizer que nós devemos abandonar, né, o conhecimento intelectual, não é isso. Mas que nessas próprias questões do Evangelho do Livro dos Espíritos fala para a gente claramente
que o intelectual, muitas vezes, ele impulsiona o moral, que o intelectual, antes de qualquer coisa, ele é essencial, é necessário. Há aproximadamente 100 anos atrás, era, vamos dizer assim, pouco, não era comum nós sabemos ler, nós sabemos interpretar um texto, nós temos essa condição de escrever ou mesmo dialogar, como nós dialogamos hoje em dia. Graças ao avanço intelectual, nós conseguimos hoje em dia divulgar estudos, aprender a estudar em grupo, como está aqui a internet que nos possibilita essa live, ou mesmo os livros, né? O acesso aos livros, o acesso à informatização. Isso tudo é originado do campo intelectual, do avanço intelectual. Mas a moral é essencial, porque sem a moral, nós direcionamos todo o conhecimento que temos para gerar ou produzir atos que vão nos trazer consequências funestas, consequências difíceis de complicadas reparações. E aí nós vemos guerras, conflitos e outras situações mais. Sempre gostamos de ver o exemplo, por exemplo, sobre a respeito disso, de um conhecimento sem moral, por exemplo. A gente fala, por exemplo, do metal. O metal, muitas pessoas pegam o metal e produzem, por exemplo, utensílios domésticos, um garfo, uma faca para poder se alimentar, uma guarda-roupa, uma geladeira, um carro para se locomover, dando uma qualidade de vida. Muitas pessoas utilizam esse mesmo metal para produzir armas de fogo, para tirar a vida do semelhante. Ou bombas para destruição em massa, né? Ou várias outras situações. Isso falta por quê? Falta do moral. É o moral que direciona o intelectual. E lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa claro para a gente que, devido à falta de moral, nós começamos a utilizar esses conhecimentos ao nosso lado intelectual para dominar os seres, para controlar as pessoas, para tirar vantagem das situações. E isso nos leva à situação em que nós nos encontramos no mundo hoje, desequilíbrio total, guerras, como falamos agora há pouco, e várias outras situações, enfermidades e tudo mais. Então, a espiritualidade ela nos convida a começarmos a preocupar mais agora, já que avançamos tanto intelectualmente, com o lado moral, que é exatamente esse lado tão importante para o nosso aprimoramento e a evolução do nosso espírito. E não só isso, né? É claro que, através do nosso exemplo, de nossa modificação, nós vamos estar colaborando também, através da exemplificação, não apenas as palavras, mas exemplificação, colaborando com o mundo inteiro. Porque pessoas conviverão com a gente, terão um referencial que, de certa forma, não deveria ser nós, deveria ser Jesus, mas que convivendo conosco, por não estar buscando o mesmo que buscamos, acaba muitas vezes vendo através das nossas atitudes um referencial, um toque, algo para poder modificar a si mesmo. Foi pedido para a gente também aqui, Mateus capítulo 5, 48, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É interessante porque sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É claro que, através dos estudos, nós vemos que não é impossível nós sermos tão perfeitos quanto Deus, porque Deus é a perfeição em todos os atributos que pudermos imaginar. E só Deus é Deus. A gente sempre lembra quando lê essa passagem, lá se não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade começa a dialogar com a gente, com Kardec também, nos ensinando, falando para a gente, é claro, se nós formos perfeitos como Deus, nós seremos Deus, e não vai deixar de ser Deus, porque nós vamos ser igual a Ele, nós seremos deuses. E isso é surreal, não tem como imaginar isso. O que nós podemos imaginar aqui é que nós temos que sempre buscar a nossa perfeição, buscar nos aperfeiçoar constantemente, o tempo inteiro. Deixa eu ver se Emmanuel comenta esse capítulo, eu acho que não comenta esse capítulo. Aí vamos para o próximo. Capítulo 6, versículo 19 e 21. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde o ladrão arromba e roubam. Entesourais para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o teu coração, o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Passagens muito conhecidas, né, do Evangelho, que nos fazem refletir bastante, porque tesouros, quando imaginamos tesouros, muitas pessoas pensam exatamente em aquisições físicas, né, materiais. E, na verdade, Jesus está falando para a gente de tesouros morais, nos ensinando exatamente sobre essas aquisições de virtudes, de qualidades morais, que, independente do que seja, ninguém nos tira. Até no próprio intelectual. Um amigo sempre fala, né, que
O que nós adquirimos de conhecimento ou de virtude pode ser quem seja, pode ser até Jesus, não tem como tirar, é a aquisição do Espírito. Sendo a aquisição do Espírito, como nos ensina a própria espiritualidade, a evolução, ela não retrograda. Um estágio alcançado não tem como você voltar para o passado, não tem como, por exemplo, nós deixarmos de ser espíritos pensantes e voltarmos a ser animais. Isso é impossível. Não tem como o espírito superior, que alcançou o estágio superior, voltar a ser espírito inferior. Isso não tem como. É impossível. Nós só avançamos para, como fala a própria palavra, né? Vamos para frente, somente para frente. E Emmanuel, ele comenta esse versículo 19. Nós não vamos aqui citar o conteúdo, porque realmente é muito extenso. Mas ele comenta para a gente lá na obra Reformador, de 1964, na página 240. Ele fala assim para a gente: caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. A caridade também é uma virtude, ou é uma forma de aquisição de virtudes, em que nós espíritas, ou nós espíritos já amadurecidos, com capacidade de compreensão e com a busca de algo melhor, nós devemos praticar. E caridade de uma forma ampla, porque como falamos agora há pouco, para o espírito a caridade não é somente doar coisas. Caridade também é doar de nós nos ambientes em que nos encontramos. E Emmanuel, nas obras seguintes, aqui nos outros capítulos, e outras obras que ele comenta no próprio capítulo, ele vem falar para a gente que é o dia a dia. A caridade verdadeira é você exerce no dia a dia também. No lar, quando você, em um momento oportuno, no momento que alguém precisa, você se cala diante de uma discussão, você dá outra face, né? Que é exatamente mostrar um outro lado da situação, em momentos do seu trabalho, na rua, no trânsito, você demonstrar, você dar algo diferente do que a humanidade oferece. É o famoso bobo, né? Que as pessoas tanto intitulam. A pessoa que é paciente, a pessoa que é tolerante, a pessoa que é como indulgente, que ela é benévola, que ela exerce, que ela pratica o perdão, que a humanidade tem muitas vezes como bobo, são essas virtudes exercidas no dia a dia que também é caridade, também é exercer a caridade. O nosso processo de reforma íntima, de reforma moral, mudança de comportamento, é também exercer a caridade. Dar o ombro amigo, ouvir um companheiro quando necessita, participar, colaborar muitas vezes ativamente. Muitas vezes nós não temos ali o dinheiro ou bem material para doar, mas temos ali nosso ouvido para ouvir muitas vezes uma lamentação, ou dar um conselho amigo, ou convidar um indivíduo muitas vezes para participar com a gente no estudo, né, também, que vai esclarecê-lo, vai fazer com que ele compreenda muitas vezes a situação que ele vive, e dessa forma, como foi falado sobre instrução agora há pouco, tendo instrução, tendo mais condições e tendo mais referenciais para ter uma ação diferente, uma atitude diferente, para assim plantando algo diferente, colher algo diferente no futuro, modificar realmente, verdadeiramente a situação ao qual se encontra. Também é caridade. Muitas vezes a gente acha que não, mas é caridade. E se for olhar pela lógica, é a caridade verdadeira, porque o bem material, você muitas vezes doa o alimento, por exemplo, um indivíduo, ele vai se alimentar naquele momento e acabou. Agora, o dom espiritual, o bem espiritual, se alimentar, como diz lá, né, a passagem do Evangelho, na moça do poço lá, que beberá dessa água e nunca mais terá sede, Jesus ensina para a gente. Bebendo da água do Evangelho, aprendendo a nos modificar, começarmos a criar esse hábito de mudança íntima, ter a boa vontade, famosa boa vontade, que os Espíritos até nos advertem, no Evangelho segundo o Espiritismo, para modificar suas tendências, precisam de boa vontade, de vontade. E bem pouca. Só que eles falam assim: com poucos de vós tem essa boa vontade. Então é muito simples, segundo os Espíritos, mas que nós, muitas vezes, pelo nosso orgulho e egoísmo, os pais e mães de todas as chagas, todos os vícios que temos, segundo a própria espiritualidade, devido a isso, nós não simplesmente não lançamos mão dessa boa vontade, para modificarmos a nossa intimidade. Essencial para alcançarmos o próximo estágio como espíritos. Então, a reforma íntima ela é primordial, ela é essencial. Podemos fugir o tempo que for, fatalmente, segundo as próprias questões que citamos agora há pouco, 773 e seguintes livros dos Espíritos,
vamos ser arrastados pelo progresso, arrastados pela evolução. Isso é natural. Tudo as coisas acontecem, o mundo está evoluindo, está progredindo. Os espíritos superiores, nós sabemos muito bem que evoluem, progridem, todos os espíritos progridem, e aqueles que vão querendo ficar para trás ou vão se, vamos dizer, atrasando o seu processo, vão ser arrastados, segundo a instrução dos espíritos superiores. Então, nós estamos aqui nesse propósito de estudar, compreender a doutrina espírita, compreender o Evangelho de Jesus, para assim compreendermos onde, quando e como devemos mudar nosso comportamento, para que assim, mudando nosso comportamento, sejamos pessoas melhores. Esquecer, começarmos a realmente começar, como foi dito na passagem, a preocupar muito mais com o lado espiritual do que com o lado físico. E é interessante nessas mesmas questões, em um dos comentários dos espíritos, os espíritos falam para a gente claramente que nós estamos passando por estágio, é natural para a gente pensar isso, que muitas vezes em determinados momentos, onde vem progredir a humanidade, que vem esses processos como está a pandemia e tudo mais, que muitas vezes tem acontecimentos que nos ferem no lado material, para que assim nós comecemos a despertar o lado espiritual, a preocuparmos com o lado espiritual. Isso é muito natural. Então, é muito natural nós vermos, por exemplo, crises financeiras, desequilíbrio econômico, desequilíbrio financeiro também, ou mesmo pandemia, igual foi agora, para a gente começar a dar atenção maior, uma atenção maior, porque é verdadeiramente importante. Estávamos conversando com um companheiro há pouco tempo atrás e falamos isso, e nós começamos a perceber. Nós estamos tendo uma oportunidade fantástica no momento de evoluir o nosso espírito, de nos conhecer, como está lá no Evangelho no Espiritismo, né? Conheça-te a ti mesmo, lembrando lá uma das frases do Templo de Delfos, que Sócrates trouxe para a gente, que conheça-te a ti mesmo. Nós estamos numa oportunidade gigantesca de nos conhecermos. Porque até então, nós ficávamos preocupados com o trabalho, a escola, chegávamos no lar, ficávamos aí 1 hora diária, 2 horas, sei lá, 3 horas acordados, dormíamos, acordávamos, no outro dia íamos trabalhar. Agora, com a pandemia, nós temos um hábito muito maior de conviver com aqueles que estão próximos de nós, e dessa forma, começarmos a perceber essas diferenças que temos, começarmos a acolher muitas vezes com esses irmãos nossos, segundo Emmanuel, né, os nossos familiares. Quem são nossos familiares? Que, segundo ele, né, obsessores são vestem roupas carnais e são nossos pais, mães, filhos, tios. E nós compreendemos através da pauta da reencarnação que esses irmãos que convivem conosco, com todos nós, dos nossos lares, pai, mãe, irmãos, muitas vezes são obsessores nossos, ou nós somos obsessores deles. São irmãos nossos que nós erramos fatalmente com eles no passado, ou que eles erraram fatalmente com a gente, e que na pauta da reencarnação, com a bondade divina, vamos dizer assim, através da lei divina, reencarnam conosco para que possamos reorganizar, reequilibrar a situação e aprender verdadeiramente o perdão, a paciência, a tolerância com esses irmãos que têm a ver conosco. Então, é uma oportunidade sagrada que estamos passando agora, que uma situação que acontece na humanidade nos proporciona. E o pensamento, um domínio de pensamento através da doutrina espírita com esperança, com perseverança, nos faz perceber isso e começar a ficar vigilante dessa forma, aproveitando, tirando melhor vantagem desse momento, que é um momento em que nós vivemos nos nossos lares, que nós estamos mais presentes nos lares, convivendo mais com nossos maridos, com nossas esposas, com nossos filhos, com nossos primos, tios, tias, avós, naquelas pessoas que muitas vezes vivem nos nossos lares ali. Nós estamos falando para sair aglomerando, estamos falando que muitas vezes os lares são formados de várias formas. E nesse convívio, começar a conhecer nossas tendências muitas vezes, começar nesse convívio, reaproximar desses irmãos, ter um momento oportuno de dialogar, fazer as pazes, que muitas vezes, muitos de nós nem conversamos nos lares, nem temos o hábito de dialogar, começar a realmente praticar a indulgência, né, o perdão, a benevolência, começar a agir com caridade real, dentro dos nossos lares também. Que é exatamente quando uma pessoa no meu lar faz algo que não me agrada, eu calar, eu orar, refletir, eu não dar o troco na mesma moeda, igual normalmente fazemos, né? Através das experiências no passado. Eu começar a compreender no meu irmão também, que convive comigo no meu lar, sabedor de que ele tem defeitos, que eu também tenho defeitos,
que nós estamos ali juntos para somarmos, não para subtrairmos ou para simplesmente apontar o erro do outro. Isso também é caridade, isso também é reforma íntima, é modificação de pensamento, é modificação de ideias. Porque até hoje, fruto do nosso orgulho e egoísmo, muitas vezes nós nos achamos superiores, nos achamos melhores, ou mesmo, né, por sermos espíritas, nos achamos, vamos dizer assim, já esclarecidos, ou nós nos achamos os mestres, os lá, né, que nós devemos falar e os outros obedecer. Na verdade, não necessariamente. Nós estamos indo lá para praticar a humildade, também muito essencial também para o nosso próprio estágio evolutivo, e todas as virtudes que Jesus veio nos convidar. É no lar que nós temos a primeira oficina, segundo a espiritualidade superior, nosso trabalho, segundo o próprio Emmanuel. É o lar, nossa primeira oficina, a nossa primeira responsabilidade. É no lar em que o próximo mais próximo, como o amigo brinca, o próximo mais próximo está. É lá que estão os primeiros, normalmente, aqueles conflitos mais difíceis, situações que são primordiais de reajuste estão. E nós muitas vezes nos preocupamos com o externo e não com, né, por exemplo, com o trabalho, preocupamos com a casa espírita, preocupamos com o trânsito, mas esquecemos que nós temos ali no nosso lar muitas vezes pessoas ali próximas a nós necessitando tanto do nosso auxílio, tanto da nossa palavra amiga, tanto da nossa presença, do nosso carinho. Também é o papel de um espírito que busca o aprimoramento moral, que busca estar dentro desse novo passo do processo evolutivo espiritual, do processo evolutivo do seu espírito, do processo de produzir, de gerar, de proporcionar um passo a mais, um degrau alcançado nesse processo evolutivo do espírito. E, é claro, nós estamos aqui dialogando, porque eu estudo numa live, e nós convidamos os nossos irmãos, companheiros, a estudarem esse tema mais profundamente, refletirem, como está lá no mundo maior, né? A famosa cartilha que ele deixa para a gente no capítulo 3 e 4 do nosso processo evolutivo, instrução, reflexão, prática do bem, prática das virtudes adquiridas. A instrução ela vai proporcionar um acesso mais facilitado no nosso superconsciente, da intuição, traga pelos nossos amigos espirituais. A reflexão também dá, vamos dizer assim, reafirma isso. E a atitude gera o mérito. É o nosso ato que vai gerar o merecimento. O pensamento, a oração, ela serve como elementos, como ferramentas para que possamos alcançar a nova experiência. Agora, só o testemunho real é que vai fazer a transformação, a aquisição das novas experiências. Eu posso falar de perdão 1 milhão de vezes, posso ler de perdão minha vida inteira, posso falar de benevolência e indulgência. Se eu no meu lar, se eu no meu trabalho, onde estou, não pratico isso, não exerço isso, eu não vou adquirir experiência. Eu posso repetir quantas vezes for. Eu vou continuar sendo o que era e fatalmente, segundo a espiritualidade, eu serei responsabilizado pelo conhecimento que eu não estou praticando. E nós, como espíritas, que buscamos ser espíritas, na verdade, né, cristãos, nós temos que ter isso em mente. O processo, como o amigo sempre cita, é tríplice: instrução, fé raciocinada e trabalho. Eu instruo, e aí eu vou me instruir com quem sabe mais, e nós já sabemos que quem sabe mais na humanidade é o próprio Mestre Messias Jesus. Me instruo através da doutrina espírita, que nós sabemos muito bem que é através da doutrina espírita que nós vamos compreender de forma mais ampla os ensinamentos de Jesus, porque nenhuma religião trabalha para a gente os 15 princípios básicos, trabalha o processo da reencarnação, trabalha o processo da evolução, linkando, né, fazendo liame, produzindo liame entre ciência e religião, tão amplamente como a doutrina. Então, nós, através do estudo da doutrina, da reflexão desses estudos, da compreensão desses estudos e da boa vontade, do esforço, da perseverança, da repetição, nós vamos, através do hábito reiterado, segundo Emmanuel, repetição de hábitos, nós vamos modificando essas experiências e modificando as experiências, alcançando patamares superiores. É tão interessante quando nós nos lembramos também de uma obra de André Luiz, em que o mentor espiritual no mundo maior também, a gente sempre usa o mesmo referencial para ficar mais fácil, porque trabalha a lei divina para a gente. Lá o mentor espiritual está lá instruindo, trabalhando um processo obsessivo de dois irmãos encarnados, em que um assassinou o outro para ficar com a herança, e acabou saindo no processo obsessivo. E lá, vem o mentor espiritual tentando auxiliar nesse processo obsessivo lá,
ele para em determinado momento e André Luiz o questiona, ele fala assim, André Luiz, irmão, né, André Luiz, isso mentor falando com André Luiz. Até aqui, o nosso intelecto, que mais ou menos avançado, é capaz de auxiliar, através do passe magnético, né, para disseminar alguns miasmas. Mas a partir daqui, somente aquele que teve aquisições no amor é capaz de atuar. E aí nós pensamos, porque a espiritualidade ela fala para a gente muito claro, e deixa muito claro para a gente, que a autoridade verdadeira, ela traga através da moral, através do amor. Aquele que ama verdadeiramente, ele tem autoridade. Aquele que ama verdadeiramente, ele avança. Ele está num patamar superior de evolução. E vem a irmã Cipriana nessa passagem, e ele fala assim, irmã Cipriana vem, ela vem, e com o amor que ela possui em seu coração, em sua intimidade, aí podemos citar amor, as experiências que ela adquiriu, porque nós somos fruto de nossas experiências, segundo o pensamento e vida de Emmanuel, e várias outras obras, não vamos citar todas, porque nem estudamos todas, mas estudamos algumas, e lá deixa claro para a gente, se somos fruto de nossas experiências, o amor adquirido por irmã Cipriana foi através das suas experiências adquiridas. E não só ela, tem outros mentores também, que é interessante, eles vêm contar o seu passado, e após a espiritualidade demonstrar o grau espiritual que eles adquiriram, eles vêm contar o seu passado, sempre demonstra para a gente, sempre vem contar para a gente que durante as suas encarnações passadas, passaram por situações difíceis e sempre foram perseverantes, sempre tiveram fé em Deus, confiança, sempre agiram perdoando, tendo tolerância, indulgência, benevolência em cada ato. E a partir dessas mudanças de comportamento, eles começaram a amar amplamente seu irmão. Os irmãos, todos nós, né? Amar a humanidade em si. Mudança de comportamento, mudança de experiência. Através do processo de reforma íntima, alcançar um estágio espiritual de autoridade. A autoridade essa que foge totalmente do que a humanidade, do que nós, como espíritos imperfeitos, acreditamos. Porque a autoridade para a gente é aquele que impõe, aquele que manda, né? É como diz alguns ditados assim, eu mando e você obedece, né? Faz o que eu mando, esquece o que você sabe. Muitas pessoas brincam, a gente gosta de brincar também, mas para refletir. Essa autoridade espiritual não é essa autoridade, não. Não é essa autoridade física, material, não. É a autoridade daquele que realmente criou e cria os tesouros dos céus. Desse indivíduo que pratica e exerce virtude, que ama acima de qualquer coisa. E Jesus é o exemplo maior disso. Calava tempestades através da sua voz, que não era voz simplesmente, porque nós sabemos muito bem que nós constantemente nós vibramos e emitimos, como alguns até dizem, a própria espiritualidade, magnetismo. Nós geramos energias que acabam alcançando o nosso próximo, alcançando aí de acordo com a nossa capacidade de emanação, outros planos, outras pessoas, tudo mais. E as emanações de Jesus eram tão amplas no amor, tão grandiosas, que ele tinha autoridade sobre a própria natureza. A autoridade essa que é merecimento, ele é adquirido através do grau moral e intelectual, é claro que Jesus tem uns 2 graus em ápice máximo da Terra, que podemos imaginar na Terra, mas moral principalmente. Nós vemos exemplificações, por exemplo, até no próprio estudo da obsessão e no próprio estudo da mediunidade, daqueles espíritos que, por exemplo, vai dialogar com um irmão nosso que está na ignorância, que conversa com eles e que, através do seu amor, do seu carinho, da sua intenção de auxiliar, dessas aquisições do amor verdadeiro, do sentimento puro do amor, consegue auxiliar, consegue convencer, consegue direcionar, consegue amparar, porque amam verdadeiramente. Amor esse que é fruto de aquisições, e a gente sabe muito bem que nós não, quem ama verdadeiramente é Deus, e que nós temos simplesmente, adquirimos algumas frações do amor, mas que, fruto de quê? Fruto do seu processo de reforma íntima. Então, quando falamos de evolução do espírito, temos que falar de mudança de comportamento e de reforma íntima. Porque poderíamos aqui ficar citando aqui as obras, como citamos, só damos uma pincelada, mas ficar lá falando do processo evolutivo lá do indivíduo, que tem algumas partes que nem tem muitos relatos, mas, por exemplo, passamos pelo aminal, pelo vegetal, como falamos, animal, adquirindo isso, falando de ciência, perdendo aqui a essência que é do nosso estudo aqui, que é exatamente focar no campo moral. Se nós focarmos no campo moral, nós vamos alcançar
o nosso propósito da reencarnação, que é o propósito de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de sairmos da reencarnação melhores do que chegamos, de sairmos daqui, vamos dizer assim, não sendo novamente, porque com certeza muitos de nós fomos obsessores, saindo daqui como cooperadores, não só saindo daqui como cooperadores, já sendo reencarnados, partícipes, cooperadores da espiritualidade, cooperadores com Jesus, cooperadores com a lei divina, para que possamos transformar essa humanidade nossa em e adentrar nesse nova via de regeneração, ou auxiliar o nosso lar, e pensando, e podemos pensar plenamente e amplamente, auxiliar os nossos obsessores também, porque são nossos irmãos também. Cooperar com eles para que possam eles, não porque queremos nos ver livre dia deles, não é isso, mas para que possamos ver eles também buscando o que nós buscamos. Não porque somos superiores ou porque somos melhores, mas porque é muito melhor, né? Estarmos todos juntos e engajados no Evangelho, caminhamos muito mais rápido de mãos dadas, um auxiliando o outro, um empurrando o outro, um direcionando o outro, um levantando o outro quando o outro cai, do que um tentando passar rastros no outro. E é o processo verdadeiro, é o processo atual nosso, é o processo de busca de cooperação, de permuta de ideias, permuta de conhecimento, permuta de experiências, troca de experiências, de auxílio mútuo, e nós devemos cooperar nos nossos lares. Mas para que possamos cooperar, nós temos que primeiro modificar a nossa intimidade, primeiro mortificar a nós mesmos. E foi exatamente nesse ponto que nós trabalhamos o estudo de hoje, não citamos todas as passagens do Evangelho, mesmo porque não tem tempo, nós preparamos aqui praticamente pelo menos umas 15, 20 laudas mais ou menos de estudo, mas o diálogo é sempre em torno dos ensinamentos do Espírito, trazendo o apanhado de reflexão de todas essas obras aqui, de Emmanuel, que citamos como exemplo, de o Evangelho de Jesus, claro, primordial, o próprio Emmanuel comenta o Evangelho de Jesus, né? Mas trazendo para a gente reflexões diferenciadas, diferentes do nosso achismo, do nosso pensamento próprio, mas desses irmãos nossos que já alcançaram patamares maiores e que vem através das suas experiências nos mostrar qual é o melhor caminho. Porque é fatal que para compreendermos Jesus, isso é com certeza que para compreendermos Jesus nós necessitamos dos espíritos superiores. Porque, e quando nós vemos lá no livro dos Espíritos, na introdução, que eles falam claramente para a gente, nos perdemos com o Evangelho de Jesus, começamos a bagunçar tudo. Aí o que aconteceu? Vieram os espíritos superiores e codificaram a doutrina, para que possamos compreender mais amplamente Jesus e começarmos, voltarmos a caminhar nesse processo, que é o verdadeiro processo, que é o processo que Jesus programou para a gente, que é o processo de aprimoramento moral, de aprimoramento de nossa individualidade, de nossa intimidade, a nossa reforma íntima e, consequentemente, é claro, se nós começarmos a nos modificar, a humanidade inteira começar essa busca de aquisições do tesouro do céu, das aquisições das virtudes, fatalmente a humanidade toda vai melhorar. Os nossos governos vão melhorar, nossas leis vão melhorar, o nosso ambiente doméstico vai melhorar, o clima do ambiente, o ambiente, vamos assim dizer, o meio ambiente vai melhorar, porque nós vamos começar a ver nossos irmãos e estar nessas lições de Emmanuel, comentando essas passagens do Evangelho, em que ele fala para a gente que nós devemos respeitar também, né, os reinos dos animais, os reinos inferiores, porque são cooperadores e junto conosco cooperam para a nossa evolução e para a evolução da humanidade de todos os irmãos que convivem conosco. Dessa forma, está acabando o tempo, a gente agradece a Luciana, né, Luciana? Sim. Agradece a você a oportunidade de dialogar, de refletir com o Evangelho. Pedimos desculpa, porque muitas vezes, talvez pelo método da live, né, como falamos, mas é um diálogo, a gente gosta sempre de citar, a gente estuda a doutrina espírita com esse propósito primordial, que é compreender a lei divina, para que, compreendendo a lei divina, a gente comece a caminhar de acordo e com essa lei, vamos dizer assim, nos aprimorando o máximo possível, cooperando o máximo possível com a espiritualidade. Então, muito obrigado, que Jesus te abençoe a cada irmão que teve a paciência, a tolerância de nos ouvir, e mais uma vez convidamos a todos nós a estudarmos o Evangelho, estudarmos a doutrina espírita, e a exemplificarmos, que é o mais importante, né, da doutrina, a lei divina, nos nossos convívios diários, que é o mais importante. Isso aí, Jonathan. Nós é que te agradecemos, viu? O empenho, o carinho aí na preparação do estudo, né? Num tema tão importante que é a nossa evolução, né?
caminhando cada dia um pouquinho, devagar, mas sempre, né? Sem Mas, desanimar nunca. com certeza. Eu te peço mais uma vez, se possível, disponibiliza lá Ah, tá. o slide. E lá Sim. estão os referenciais. Eu tenho até outras apostilas também de estudo também, fruto Uhum. também dos estudos desse tema também. Aí a gente, se quiser Tá. disponibilizar, fica à vontade, tá? Pode deixar que você me mandou aqui, eu vou disponibilizar para o pessoal esse slide que a gente apareceu aí, projetou aí no início. Eu passo para eles Hum, sim, tá? Muito top. obrigada, viu, Jônia? Eu vou Não, a aproveitar gente aqui e deixar agradece. uns recadinhos antes de eu fazer a prece final, já convidando a todos para o próximo domingo, reforçando o convite, né? Nós vamos ter aí, tá passando na tela aí para vocês, nossa próxima reunião de domingo é de 19 às 20 horas. O tema será o nascimento do Cristo em nós. Quem fará esse estudo para nós, pessoal, é o José Lázaro Bolberg. Ele é autor do livro O Cristo de Paulo de Tarso. Quem participa do Clube do Livro dos Servos de Jesus recebeu esse livro no mês de novembro. Ele é escritor também de outras obras e ele vai trazer esse tema para nós aí, muito propício, especialmente nesse mês, né, de dezembro, que nós temos as comemorações natalinas, né, o nascimento do Cristo em nós. Fica o convite aí para todos. E aí, a continuação do estudo das cartas de Paulo, excepcionalmente, vai ficar para o dia 27, para o quarto domingo do mês, com Valdir. Estão todos convidados. Então, nós vamos fazer, então, a prece final, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanhou durante todo o estudo dessa noite, agradecendo os benefícios da compreensão da nossa condição de espíritos imortais, agradecendo todo esse alimento espiritual que fortalece a nossa alma, o nosso espírito para a nossa jornada. Que Jesus esteja conosco, protegendo, guiando a cada um de nós, as famílias aqui representadas hoje. E ao facilitador da noite, que com tanto carinho fez a explanação do estudo para nós. Que assim seja, graças a Deus. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado, viu? E A gente que agradece. bom resto de semana aí, né? E até A a todos próxima. nós que possamos absorver e praticar o Evangelho, né? Que é Aí essencial para a tá, gente, né? praticar, Essa isso semana, mesmo. boa noite para todos. Jesus nos abençoe Obrigada, a todos. obrigada. Tchau, tchau.